em comunhão, na presença dele nesse domingo. Estivemos ontem, estivemos na sexta, hoje também. Mais um culto de adoração, mais um culto de louvor. É com alegria que nós cumprimentamos os que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos, portanto, os que nos visitam. É uma honra tê-los aqui conosco. Sintam-se bem à vontade. E também queremos cumprimentar o nosso internauta que interage conosco, também abraçando-os e desejando a eles uma feliz palavra. Já tivemos aqui manifesta a presença do Senhor em meio aos louvores, à ministração, e agora em meio à palavra do Senhor. Muito bem, queridos, nessa noite nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, de número 40. Isaías, de número 40. 40, capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Muito bem. Quantos encontraram Isaías 40? Muito bem, queridos. Então nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 28 até ao 31 do 40. E atente bem, internauta, visitante, igreja do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus vivo, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo do Senhor, nesta noite nos capacita, unge-nos, para que tenhamos a dimensão daquilo que o Senhor nos quer ministrar nessa noite. Nós queremos, Pai, nessa noite, ouvir e ver com os ouvidos e os olhos espirituais aquilo que Deus tem para a sua igreja, aquilo que Deus tem para nossas vidas, para que possamos marchar resolutamente, firmemente, sem vacilar, até aquele momento em que está próximo e em que nós estaremos com Ele. Nessa noite, Pai, unge-nos, capacita-nos e dá-nos entendimento para que entendamos o que de fato o Senhor nos quer transmitir. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nessa noite esse tema pode ser posto e nós o colocamos como uma visão tremenda. Nós vamos colocar assim, nós vamos colocar o seguinte tema: como as águias. Como as águias. Muito bem, quero repetir o versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor e o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O Senhor inicia esse capítulo, e nós começamos pelo capítulo 40, verso 28, com um questionamento de Deus. O Espírito Santo, através da vida do profeta Isaías, coloca assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E ele continua colocando esse questionamento para a sua igreja, que parte do 27. Muito bem, nesse momento, queridos, a Bíblia também diz no versículo
28, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós como cristãos, nós como homens e mulheres, nós como seres humanos, não temos a capacidade de esquadrinhar, de ver na totalidade, de entendermos na totalidade a profundeza do coração de Deus, a profundeza da sabedoria de Deus. Não temos como. Mas a palavra de Deus, que é de autoria do seu Espírito Santo e que nos capacita, dá-nos um entendimento, dá-nos aquilo que em parte podemos ter de entendimento de Deus para podermos prosseguir nessa caminhada. Então ele questiona, faz a indagação e diz que ele não se cansa nem se fadiga, e ele conclui o 28 dizendo: não se pode esquadrinhar, perscrutar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Agora aqui. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. As águias, elas foram e são estudadas ao longo de toda a existência humana no reino animal, para que você tenha uma ideia. A águia é a ave mais falada na palavra de Deus. Deus fala em avestruz, Deus fala em muitas e muitas aves, mas a águia, ou as águias, possuem uma preocupação, uma visão e uma tremenda colocação que Deus faz a respeito delas. Por isso que nós temos que entender, em primeiro lugar, que o nosso Deus não se cansa, não se fadiga. Ele diz que ele não para, e a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como comparativo, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós todos sabemos que o símbolo do exército norte-americano é a águia. Nós sabemos que as águias são usadas como símbolos de coisas sempre grandes e até imensuráveis. Por exemplo, todos nós sabemos que as águias não sobrevivem muito tempo em cativeiro. E é muito raro capturá-las, porque elas alçam voos altos, elas não se abatem com as tempestades, elas sempre, quando percebem nuvens carregadas e a aproximação de uma tempestade, elas sobrevoam, voam acima das nuvens carregadas, e elas têm uma característica peculiar a elas. Elas planam, elas sobrevoam e elas até dormem acima das tempestades. Muito bem, as águias renovam as suas forças, o processo é doloroso, todos nós aqui já tivemos oportunidade de ouvirmos algumas palavras sobre as águias. E elas são incrivelmente detentoras de uma capacidade de renovação incrível. Há um momento em suas vidas em que elas percebem que o bico já não está tão forte, que as penas estão começando a cair. Então elas vão ao alto da montanha, escondem-se num local muito forte, muito seguramente protegido, e elas começam a bater com o bico na pedra, na rocha, até tirarem, até que aquele sabugo do bico que cai seja exposto. Antes de destruir o bico, elas arrancam as suas penas, elas fazem um processo doloroso de autoflagelação, e por fim o bico, que fica totalmente no sabugo. Elas passam entre 2 a 3 meses para se recuperarem desse processo de renovação, quando a partir daí, no 4º mês,
as penas começam a revigorar-se, o bico começa a nascer de novo, a camada inferior, a camada superior, o sabugo começa a receber aqueles invólucros de película grossa, chamada de bico, e elas começam a renovar as suas forças, até o momento em que elas poderão novamente alçarem voo e saírem à caça, e saírem para fazerem a sua caça. E elas têm uma visão tremenda, gloriosa, a tal ponto que um cientista, em 1978, chegou a estudar a constituição dos olhos das águias. E as descobertas foram tremendas, foram publicadas até. Elas possuem uma membrana que, quando vem tempestade, poeira, quando elas estão embaixo caçando, elas começam então a proteger os olhos com uma membrana que sai de cima e não empata e não impede a visibilidade, mas protegem os seus olhos, os globos oculares delas, com essa membrana protetora. A águia, quando ela percebe numa pescaria que ela está se aproximando e de repente ela erra um voo para pegar um peixe, ela volta para um certo lugar, ela tira certas penugens, porque ela percebe que quando ela alça o voo e ela, como dizem os nossos antepassados, embioca na vertical, o barulho do vento contra a penugem faz o peixe fugir. Então elas alçam de novo o voo e pegam o peixe sem barulho. Então elas são extremamente caçadoras, elas sobrevoam as tempestades, e quando elas chegam ao ponto de morrer, elas alçam voo e novamente vão para os mais altos picos de montanhas e se entregam ali até a hora de morrer. Por isso que é raro, por isso que é muito difícil encontrar-se cadáveres de águias. É um animal extremamente visionário e é tremendo. Então nessa noite, o Senhor no 31 nos compara. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, não descem. É incrível, mas a águia desce, pastor. Mas entendo que o profeta recebe. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas como águia. Olha que coisa linda, como águias. Correm e não, caminham e não se fadigam. Quantos hoje você viu, quantas pessoas hoje você depara, conversa, dialoga e percebe a amargura, as lamúrias, a decepção, os traumas, os rancores? São pessoas que não se renovam, são pessoas que se entregam à depressão, são pessoas que se entregam às vicissitudes, às perseguições, que se entregam às adversidades que sobre elas se arremessam. As águias, elas renovam as suas forças, sobem. Quando você fala em subir, significa que elas sempre sobem para protegerem-se, para plainarem e descansarem por sobre as tempestades e para fazerem altos e elevados voos. Então elas se renovam, elas renovam suas forças, sobem com asas. O povo de Deus corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Amados, quem tem o Senhor Deus no coração, a única fonte que nos pode dar a convicção de vida eterna é a palavra de Deus. Não há outra fonte que nos possa garantir vida eterna, que nos possa garantir paz de espírito, que nos possa garantir essa mesma paz que Jesus falou no Evangelho de João 27:30. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo então preconiza, nos dá uma paz
circunstancial. Já falamos muito disso aqui. Outros pregadores, pastores amados, presbíteros, têm pregado aqui. E nós temos conhecimento disso, queridos, que a paz que o mundo dá, ela é circunstancial. Se você, o ser humano, qualquer um, com ou sem Deus, se tiver dinheiro, ele está feliz, ele está em paz, porque poderá saldar os seus compromissos. Se o seu time ganhou, ele está na boa. O timão não é timinho, só quando perde. Então ele é oscilante, timão, perdeu, timinho. Então ele é oscilante conforme as circunstâncias que se lhe apresenta a vida. O homem sem Deus, ele é depressivo, ele é realmente desesperançado e ele realmente não tem a esperança real de que Pedro fala na sua carta. Ele não tem a visão de que ele vai viver eternamente, o que é melhor, eternamente com Deus, de que ele vai ser arrebatado, de que ele voltará na grande tribulação, de que ele reinará 1000 anos, 1 milênio, que depois o Senhor vai julgar as nações, vai papocar essa terra, e o Senhor diz que nós continuaremos vivendo com ele, para todo sempre. Então quem tem essa real esperança, quem realmente crê no Senhor, como Ele quer que se creia, como Ele quer que creiamos, é uma pessoa que renova as suas forças. É uma pessoa que sobe. O que significa isso, pastor? Eu tenho que voar? Não, você não pode retroceder, você não pode descer. Para aí, não pode. Sim, a proposta de Deus, queridos, é que em meio às tribulações, você suba, você tenha conhecimento dele, você prospere espiritualmente. Aliás, ele permite que sejamos tentados justamente para que sejamos mais do que vencedores. Ele propõe e diz: olha, a nossa leve e momentânea tribulação tem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então a tribulação não foi permitida por Deus para que desçamos, para que retrocedamos. Não. A adversidade, a tribulação nos foi permitida para que as vençamos. No mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O mundo termina aí? Não. E vós também vencereis. Então, amados, não há campeão sem luta, não há vitória sem luta, porque assim o Senhor nos ensina. Quando nós olhamos para as águias, nós percebemos todo esse processo de luta delas e de vitória delas, a tal ponto que elas se renovam, a tal ponto que elas sobem, a tal ponto que elas são sempre produzidas para isso. Alto lá, pastor, você falou produzidas sim. As águias, amados, como todo animal, ela tem, por criação de Deus, uma visão, uma meta, uma ação e um processo e uma ação na natureza. Então Deus não criou as águias em vão. Deus criou as águias, além do propósito para que elas próprias se desenvolvessem. Tem também a águiazinha, quando ela começa a lançar a águia, ela lança a águia lá de cima das montanhas. A águiazinha vai, quando ela percebe que o filhote ainda não vai voar, ela e pega e leva pro ninho de novo, e ela deve ir no coraçãozinho dizer: ainda não, filhinho, vamos dar mais uns dias aí, alimenta, aí, lá vai a águiazinha, pega, até que um dia elas arremessam, e a águiazinha começa a voar, e elas vão perto, voam juntas, ensinam os filhos a caçarem, é algo extraordinário. Então as águias, eu dizia, elas foram criadas por Deus com um fim proveitoso, tanto na natureza para quanto servirem de exemplo para a sua igreja. Por isso
ou as águias são as mais citadas na palavra de Deus. Queridos, uma visão para você. A águia só olha para baixo quando ela está caçando. A águia só olha para baixo quando ela está à espreita de algum objeto, de alguma refeição, mas via de regra, ela olha para cima e olha para a frente. O Senhor então quer comparar-te e quer que nós, igreja, tenhamos a águia como exemplos para as nossas vidas, como exemplo para a nossa existência. Então veja bem, se você tiver duas opções, se nós tivermos e temos duas opções, quais? Primeira, olhar para baixo e para os lados. Existem aves que fazem isso, que olham para baixo e para os lados. Mas o Senhor quer que você olhe para frente e para cima. Creia no Deus que fez brotar grama no deserto, para o seu povo sentar e comer o pão da promessa, o pão do milagre. Você sabe disso, você lê as Escrituras. Então creia no Deus que criou grama no deserto para o seu povo sentar, comer o pão da promessa, que era o pão do milagre. Então Deus é esse Deus que te faz olhar para cima e caminhar para frente, porque Ele é um Deus de poder, é um Deus de vitória, é um Deus grandioso. E olha lá, creia no Deus, creia no Senhor que tira a água da rocha. Creia no Senhor Deus que abre portas onde elas não existem. Creia no Senhor Deus que cria do nada coisas que chegam e se tornam existentes para você vencer. Creia no Deus que manda cordonizes no arraial e manda o maná no deserto. Creia no Deus que remove montanhas. Creia no seu poder. Creia na sua graça, no seu perdão, na sua misericórdia, na sua palavra. Creia e tu andarás, igreja. Tu andarás sobre as águas. Águas são povos, línguas, nações. Águas são tribulações, são adversidades. Se tu tiveres olhos de águia, tu plainarás, tu sobrevoarás por sobre as tuas tribulações. As tribulações, as vicissitudes, não irão tripudiar sobre a tua cabeça, para nos tornarmos depressivos, desesperados, não. Nós é que vamos sobrevoar sobre elas. Nós é que vamos tripudiar sobre elas. Você vê às vezes um crente sorrindo, alegre, cantando, e às vezes você não tem a dimensão dos problemas que ele está passando. Muitas vezes é assim, e ele está sorrindo, ele está glorificando a Deus, e quando nós tomamos conhecimento e sabemos do que acontece com ele, aí nos sobressalta aquela pergunta: meu Deus, como ele adora a Deus. A peia está cantando, os problemas estão surgindo, e ele está lá glorificando a Deus. Ele estará com uma águia sobrevoando sobre aqueles problemas, sobrevoando sobre aquelas tempestades. Então nessa noite, meu amado do Senhor, o crente águia, ele olha para cima, ele olha para frente, ele é obstinado, ele não se deixa bater pelos problemas, ele não se deixa derrotar pelas aflições. Jesus lhe disse: eu venci e vós também vencereis. Irmão, crente águia, ele é abençoado em toda e qualquer situação. Preste bem atenção. O Senhor diz, não é preciso que você abra em Salmo 103, de 3 a 5. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mais uma vez ele cita a águia.
são inúmeras as vezes, força de expressão, que ele cita águias. Então ele redime a tua vida, perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, com ou sem remédio, com ou sem médico. É ele quem nos sara de todas. Porque quando ele quer levar, não tem remédio nem médico que dê jeito. Então é ele quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida e coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deixa eu lhe dizer algo, igreja do Senhor. Quando as águias se percebem enfraquecidas, envelhecidas, nós já falamos aqui, elas alçam voo e vão para as mais grandes e altivas montanhas e fazem aquele processo que eu já falei, bico, penas. Aí eu te pergunto, a isso daria-se ou se daria o nome de planejamento? Sim ou não? Sim, igreja. Você vai entender por quê. A águia tem metas? Tem. A águia tem objetivos? Claro. A águia tem planejamento? Com certeza. Com certeza. Você pode observar os animais, qualquer um deles, e como eles agem. Então repare, se você crer nesse Deus Todo-Poderoso, na sua graça, no seu poder, no seu perdão, misericórdia, palavra, nós andaremos sobre as águas. As águas, as vicissitudes, as nações, os problemas não andarão, não tripudiarão sobre você. Então deixa eu colocar para você agora, preste atenção. As águias planejam, possuem metas, não desistem. Não desistem. Quem lembra aqui de uma palavra no Evangelho de Lucas que o Senhor diz assim, para todos nós: quando você for iniciar um projeto, até de salvação, você para calcular do que você vai precisar para construir, por exemplo, uma torre. Quantos se lembram disso? Isso, está lá no Evangelho, para nós não citarmos. Então repare, quando você for construir uma torre, pare e planeje primeiro quais são os recursos de que você dispõe para que você consiga construir essa torre. E o Senhor agrega e acrescenta a esse exemplo um outro. Como tu vais combater um exército com 30 mil soldados se tu estás com 10? Como tu vais enfrentar um exército que tem 20 mil soldados se tu estás com 10? Calcula primeiro. Por quê? Quando você iniciar esse projeto, que é de vida eterna, que é de comunhão com Deus, e ele compara com exército e com torres, vocês estão entendendo? Você deve fazer aquilo com visão, com obsessão, com obstinação, com fé, sendo fiel. Por quê? Porque se você não completar, o Senhor diz, virão aqueles e dirão de você, começou a obra e não a pôde concluir. Começou a caminhada e desistiu. Começou o projeto e se negou a concluí-lo. Então repare, as águias, elas planejam, elas possuem metas. Tudo que você ouvir do que eu falei aqui hoje é muito pouco sobre elas. Falei o mínimo. Então elas sabem como arremessar seus filhos, sabem a hora de deixá-los caminhar, elas fazem tudo segundo os desígnios de Deus para a vida delas. Muito bem. Então repare, as águias, quero repetir, planejam, possuem metas, não desistem. E aí vem o Senhor e te diz, planeje, seja obstinado, não desista. Lembre-se lá da torre. As águias, queridos, repare essa palavra que linda. Pastor fala de águia também. Vamos deixar um pouco a preocupação agora com águias, mas repare o sentido que eu quero colocar. Salmos 103:18 diz assim: para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vou repetir.
para os que guardam a sua palavra, a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. As águias cumprem. Olha que coisa linda. Isso aqui é científico que eu vou falar. As águias cumprem com os ordenamentos divinos para as quais foram criadas. Plainam, sobrevoam, caçam, pescam e têm uma visão aguçadíssima. Então, elas cumprem as suas metas, elas planejam o seu futuro, elas agem sendo elas aves, aves, aves. Então anote bem no seu coração, anotemos algo, queridos. Preste bem atenção no que está acontecendo. A nossa meta, o nosso objetivo principal é sermos fiéis. Porque, por ocasião da morte que pode nos alcançar, ou por ocasião do arrebatamento que atingirá essa geração, e em todo o tempo foi assim, quando Jesus viu os discípulos muito preocupados com a sua vinda gloriosa, ele fez uma advertência: cuidado, ele falou: cuidais, que o vosso tempo é presente, e o meu é eterno. Em que ele quis chamar a atenção: cuidado, na sua morte está a vinda do Senhor ou não para você. Ao ladrão da cruz, hoje mesmo, disse: o Senhor estarás comigo no paraíso. Paulo falou: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se morrer, será incomparavelmente melhor, porque estarei imediatamente com o Senhor. Então note bem algo nessa noite. Preste atenção em algo nesta noite. Também não vá lá, que é uma palavra conhecidíssima. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu bater bem nisso. Essa palavra ensejo de Mateus 33 quer dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo aquilo que tu precisas para viver, que tu precisas na terra para caminhar, te serão acrescentadas. Nós vivemos uma época, queridos, e uma geração de apostasia que está criminalizando a igreja. Como, pastor? Nós vivemos a geração em que se está buscando em primeiro lugar as coisas a serem acrescentadas. Deixa eu ver se eu me fiz entender. Nós estamos vivendo uma geração em que em primeiro lugar se busca as coisas que deverão ser acrescentadas. E em segundo lugar, em última instância, em último lugar, está o reino de Deus e a sua justiça. Quantos estão entendendo isso? Está aí, meu irmão, em várias, no mundo inteiro tem igrejas maravilhosas. Não pensemos que somos só nós, jamais. Então repare, olhos de águia, busque fazer primeiro o seu projeto com Deus. O que ele disse em 103:18 para os que guardam a sua aliança e para os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Deus requer fidelidade. Deus requer compromisso, meu amado, minha amada, servo de Deus. A Bíblia diz: cumpri os vossos votos com o Senhor, porque é melhor não fazê-los do que fazendo-os não cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Então, amados, existe um momento em que o povo está procurando as coisas, procurando aquilo de que precisa para viver. E se der o reino de Deus e sua justiça. Vivemos uma geração, quero repetir, que busca as coisas que devem ser acrescentadas. As coisas desse mundo estão sendo trocadas pelo reino celestial, pelo império desse mundo. Amados do Senhor, a igreja, a vocação celestial da igreja está sendo destruída. A vocação celestial da igreja está sendo mundanizada. Isso é fato.
Por isso que nessa noite o Senhor quer te dar essa visão, quer nos dar essa visão. As coisas estão acontecendo céleres, as coisas estão sendo aí na visibilidade de todos nós. Coisas tremendas que estão acontecendo, preditas pelo Senhor. E a igreja precisa despertar. E nós precisamos alçar voo como de águias, senão seremos surpreendidos com uma palavra terrível que o Senhor tem para aqueles que não poderão estar na sua presença. Em Isaías, só faça ouvir 64:4, o Senhor diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você sabia, nós sabemos que Deus trabalha para quem é fiel, queridos. Deus trabalha para aqueles que cumprem os seus votos. Deus trabalha para aqueles que cumprem os seus propósitos, que são fiéis à aliança com Ele. Aqueles que lembram dos seus preceitos para cumpri-los. Deus trabalha. Deus quer que você nessa noite seja águia. Ele compara o cristão como águia. Ele quer que nesta noite nós entendamos que o correto é buscá-lo em primeiro lugar, sua palavra, sua justiça, o seu reino. E Ele nos acresce, e Ele nos acrescentará tudo de que precisamos para viver. Para entender isso, é preciso viver a palavra. Eu, numa certa temporalidade, num certo tempo da minha caminhada cristã, eu não entendia. Claro, depois como pastor, depois como líder, como obreiro, eu passei a ver isso. Mas, amados, preste atenção, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, quer dizer, não há outro que trabalha para aquele que nele espera. Não existe religião que proporcione isso. Não existe guru que proporcione isso. Não existe filosofia que proporcione isso. Por isso que a paz do Senhor excede a todo entendimento humano. Por isso que as promessas do Senhor são eternas. Por isso que sua palavra está cumprindo agora totalmente o que já se cumpriu antes e que agora está afunilando. Estamos na geração do Senhor. Então Deus está trabalhando para você, queridos. Querida igreja, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se cansam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Salmo 20, de 7-8. Querido, há pessoas, há seres humanos, em toda a história de sua existência, que colocam as coisas em primeiro lugar, que amam as coisas e que retardam, e que menosprezam, e que são relapsas às coisas de Deus. Mas Deus procura para adorá-lo verdadeiros adoradores. Eu tenho certeza, queridos, de que já, quando eu digo já, é uma força de expressão, não vai demorar muito para que eu esteja na glória com vocês. Para que nos olhemos em corpos de glória e não teremos mais compaixão e não teremos mais nenhum tipo de pena, mas nós vamos lá nos ver em glória e remotamente nos lembraremos de que muitos começaram e não prosseguiram, de que muitos ficarão na grande tribulação e será difícil vencê-la, porque é muito difícil, será muito difícil vencê-la. Meus amados, então vamos lá. Qual é a igreja? Quando eu digo igreja, não são todas, tá, amado? Qual é a igreja que está olhando para baixo, para os lados, e que está atrás de recompensas, e que por isso está desesperada, e que por isso não tem paz, e que por isso anda de galho em galho, de árvore em árvore, procurando aquilo que não vai encontrar, porque só o que pode satisfazer o ser humano
é a palavra de Deus e a sua justiça. E aquele que entende isso não vai confiar em carro, não vai confiar em cavalos, não vai confiar em casas, vai tê-los, tudo isso nos será acrescentado, mas isso não tomará o primeiro lugar, a primazia de Deus. Então, amados, nessa noite, eu quero, para a rota de conclusão, abrir com vocês em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A sua referência, a nossa referência é o Senhor, igreja. A sua palavra é a nossa referência. Muitos seres humanos em todas as épocas, inclusive principalmente agora nos tempos do fim, estão zigue-zagueando, estão trôpegos, joelhos frouxos, mãos descaídas, procurando satisfazerem os seus desejos, procurando as coisas que Deus acrescenta, procurando as bênçãos e não o dono das bênçãos. Então vamos lá, para os crentes que estão com o pé na terra, com o pé no chão, criando raízes, e que nos assistem pela internet, e Deus queira que jamais estejam aqui. Se estiverem, renova a tua força, renova a tua visão, meu amado, minha amada. Tira os teus pés do chão, alça voo, sobe e procura a tua maravilhosa mansão. 3 de Colossenses, a partir do verso 1. Leiamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, porque sobre estas coisas, ou por estas coisas é que vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu amado, você é filho da obediência? Então alegre-se no Senhor. Busque em primeiro lugar seu reino, sua justiça. Você é um crente bendito, abençoado, obediente. Então pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto, porque o Senhor vai te levar para o alto, pela morte ou pelo arrebatamento. Tu viverás eternamente com Ele. Nessa noite, nós queremos, igreja, ter essa convicção de que nós somos povo de Deus, de que a nossa pátria está nos céus, de que a nossa pátria não está aqui, de que não devemos ser derrotados pelas tribulações, pelas concupiscências, desejos que não agradam a Deus. Nós sabemos que existem muitos seguidores, muitas marionetes de pessoas, irmão, de gurus, de pessoas que têm filosofia e não de pessoas que pregam a palavra de Deus como ela é. Pastor Malafaia dizia, num tema tremendo que é: queres vitória? Te prepara para a oposição. E ele pregando e falou que como pastor, ele tinha uma leitura de sua igreja. Pessoas tão marionetes, irmão, que tem aquela turma que sai junto com quem sai depois, tem aquela turma que é tão marionete que se parece com aqueles que se rebelam contra a palavra. E ele dizia isso de uma forma muito forte. E por que tu estás dizendo, pastor? Porque o ser humano, o cristão em todo lugar, pode sofrer esses abalos. Então, amados, não tira os teus olhos da glória. Não deixa de tirar os teus olhos da glória. Se teu irmão está olhando para o chão, está olhando para baixo, está criando raízes nesse mundo, desperta. Se tu amas de verdade, fala com ele, fala com ela. Diga: irmão, acorde, meu irmão, tira os pés do chão. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo do que tu precisas, estás precisando e precisarás, te serão acrescentados. Deus é fiel, queridos. Ele não é homem, Ele é fiel. Amém?
Senhor Deus, que em nome de Jesus, alcemos voo como águias. Como as águias, Pai, nos comportemos, tenhamos convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é maravilhoso, que possamos plantar no Espírito, plantar para a glória de Deus, porque Ele vai nos galardoar, Ele é fiel, e Ele não nos quer ver deprimidos, sofrendo, angustiados. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Ele nos veio dar uma paz, que não é essa paz que o mundo dá, mas que excede a todo entendimento. Ele veio nos dar uma alegria, que não é compatível com a alegria mundana, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir esse Deus, igreja? Amém, igreja, que possamos ficar de pé na presença do Senhor. Que sejamos como essas águias. Deus nos dá grandes exemplos na Bíblia. E Ele nos compara, com essas águias. Porque Ele quer que nós sejamos como essas águias. Ele fala que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, o será para todo o sempre. Ele é Deus. E é isso que Ele quer, que nós venhamos crer nele, não em nada desse mundo. Como o pastor falou, não temos nossas raízes aqui na terra, porque nós temos que crer que Ele é tudo. Nós possamos dizer: Deus, eu creio em Ti, Tu és o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Eu não abro mão da Tua presença, eu não abro mão da Tua palavra, eu não abro mão de Ti. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós possamos, nesse momento, louvar ao Senhor e declarar isso. Aleluia, Jesus. Sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Oh,
nossa vida. Ele tem que ser. As pessoas estão esquecendo disso. E nós temos um coração humilde na presença do Senhor. E jamais penetre no nosso coração algo que não provém de Deus. Nós só vamos pedir dele, Senhor, Pai, faz os seus milagres em mim. Faz as suas proezas em mim. Faz aquilo que está no teu coração para mim. Tu sabes o que é melhor, Pai. Tu continuas sendo Deus. Mesmo que o homem se corrompa, tu és Deus. Mesmo que tudo caia ao nosso redor, tu és o nosso Deus. E o nosso coração esteja humilde na presença do Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos estar nele todos os dias da nossa vida. Você possa pedir aqui esta noite mais e mais, Senhor. Faz, Senhor, proeza nesse nome. Realiza os teus milagres. Nos traz o impossível, porque tu és Deus. Tu continuas sendo Deus. Ele é o nosso Senhor. Feche os teus olhos nessa noite e pega o